Hi everybody, how are you doing? Oi todo mundo, como é que vocês estão? Tudo certinho? Gente, estamos começando mais uma aula de travessia, com um tema bem legal hoje, com a ajuda de Késia que nos traduz, de Joaquim e de Deivinho que nos monitoram pelas câmeras, e do nosso colega André Riceliano, professor André. Estamos começando mais uma aula de travessia. Professor, apresente-se. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor André Riceliano na área. Lembrando vocês que nossa interação está garantida pelo próprio YouTube. Qualquer dúvida você pode mandar por lá que a gente responde, traz aqui para a aula. E crítica também, né? E está gostando, se não está, fala para a gente. Compartilha, se inscreve no canal para poder receber nossas aulas. E não se limite a ver somente as aulas do seu travessia. Se você quer aprender inglês, está interessado, veja as outras aulas. Eu e o professor Rony, a gente está aqui se virando aqui para poder gerar esse conteúdo e a gente compensar o prejuízo que a pandemia trouxe para nossas vidas, no sentido pelo menos estudantil, tá? Então, nossa hashtag é somos melhor do que um vírus. Somos melhores do que um vírus. Boa, maiores, melhores, do que esse vídeo a gente é qualquer coisa. Pessoal, a gente tem o tema de hoje, ó, presta atenção ali, ó. Dictionary and what's your occupation? Occupation, profession, job, né? Nós temos ali dicionário e a sua ocupação. Aí pensando nisso, a gente, poxa, what's your occupation? Qual é a sua ocupação? O que é que você faz? Qual é o seu trabalho, de repente? Ou a gente fala ocupação no geral, porque tem aqueles que estudam no trabalho. Mas aí, ó, quem é esse cara aí? Olha esse instrumento que está na mão dele. Você já viu isso? É um nome bem estranho até no português. No inglês, piorou. Olha lá. Otolaryngologist. Minha gente. Otorrinolaringologista em português. É chatinho, né? Enorme. Tamanho de paralelepípedo. Mas é fora da nossa caixa de palavras de alta frequência. E como é que eu sei o que é que esse cara faz? E aí? Que eu preciso ir para o dicionário. Então, toda vez que a gente tem dúvida sobre algo, a gente vai no dicionário. Vocês hoje usam muito o tradutor na palma das mãos, mas é interessante ter bons dicionários de língua portuguesa para a gente saber do que a gente está falando e para o que a gente está falando, né? De quem, em que situação é. Então, o que é que faz um otorrinolaringologista? Qual é a definição desta palavra, né? E aí, quando se trata de um dicionário, você vai ver aqui, ó, por exemplo, definition, você tem significado, você tem aqui fonemas, ó, fonemas, learn. Como é que eu sei a pronúncia do que learn se pronuncia assim? Porque o meu fonema está me dizendo que é dessa forma. Tem mostrando ele aqui no passado, né? Diz que ele é verbo, e aí aplica ele numa frase. O dicionário vai servir para essas e outras situações, ó. Descrição fonética. Descrição fonética aqui, dictionary, olha como eu pronuncio. Ó. Aqui está me dizendo como fazer, aplicado numa frase também e tal. Então, ó, o que é que um otorrinolaringologista faz? Ele cuida dessas áreas em específico, ó, boca, mouth, ear, ouvido, nose, também tem, que é nariz, também tem laringe, tem toda uma questão aí que ele vai cuidar, tá bom? E esse material dele aí ajuda ele a ter essas respostas e fazer esses diagnósticos. Então é muito importante a gente ler um dicionário, manual físico. Eu, durante 2 anos da minha vida, um dicionário de R$2 que eu tinha comprado com mais de 2.000 verbetes, é meu melhor amigo. E, inclusive, a folha ficou toda deteriorada, porque eu não encapei, ele era pequenininho de bolso, e aí tinha muita coisa que me ajudava sempre. Outra palavra bem difícil, que a gente não sabe, inclusive foi uma contribuição do professor André para a nossa aula, é o papiloscopista. Papiloscopista. O que coisa do mundo é papiloscopista. Esse cara faz um trabalho genial, incrível, que é um trabalho de resolução de problemas, né? É um trabalho de CSI, é um trabalho de investigação de cena criminal. Em inglês isso ficaria Crime Scene Investigation, tá? Então, o que é que esse cara faz em si? Ele coleta a tua digital, ele te ajuda, você sabe que toda digital nossa, ou melhor, todo mundo tem uma digital única, né? Por mais que você tenha irmão gêmeo, a digital dele ainda assim é diferente da sua, e enfim.
Então, através da digital, é possível você descobrir se a pessoa pegou ou não aquilo, se a pessoa estava na cena do crime ou não. E aí o papiloscopista é o cara que faz esse trabalho, que é incrível. Olha lá. It is an expertise of excellence that aims to, with supporting elements, that is to be able to support the police evidence authority to direct and or solve a crime. Traduzindo, é uma perícia de excelência que tem o intuito de tecer elementos comprobatórios, ou seja, de poder respaldar a autoridade policial de provas ou direcionar ou solucionar um crime. Ou seja, ele dá a solução de um crime, né, através de uma lida, de uma perícia no lugar do crime. Então, é um cara importantíssimo, tá bom? E aí eu quero fazer um adendo. O que quer falar? O papiloscopista também é o responsável de coletar digitais de pessoas vivas e pessoas mortas. Tem uma amiga minha, Aninha, esposa do meu outro amigo Vital, que tu conheceu lá que trabalhou em Paudalho lá. Vital, ele é auxiliar de necrópsia. Diga aí. E ela é papiloscopista, ou seja, ela coleta digitais de pessoas vivas e mortas. Então, ela tanto pode trabalhar, essa pessoa, deve ter em concurso, vocês vão ver isso em concurso futuramente. Tanto ela pode trabalhar na parte burocrática, como no aeroporto, colhendo as digitais das pessoas que estão vindo de outros países, né, para o passaporte, etc. Como rolou um acidente, ela vai ter que pegar, ver as digitais, coletar as digitais do defunto, ou como a investigação sendo crime, como o professor Rony falou. Pense numa coragem, porque sei não, ali é bronca. É mesmo. Gente, falar em profissões, a gente tem aqui 5 profissões do futuro. Olha que legal. Por que profissões do futuro? Porque as profissões também estão se modernizando, tá bom? Então, 5 profissões do futuro aqui para vocês. Social Media Manager, que seria gerente de mídias sociais. Existem empresas que estão contratando pessoas para poder cuidar dos seus Instagrams, seus Facebooks, que elas vendem muito isso. Através disso, também tem os anúncios, né? O Facebook Ad, por exemplo, ela tem a dimensão, ela impulsiona a página dela, e aí tem o alcance que ela, dentro da rentabilidade que ela quer e do quanto que ela investe, o alcance de onde ela quer chegar. Então, é muito bacana. Várias pessoas estão se especializando nessa área. Lá em Paudalho eu tenho um amigo que faz isso também, ele cuida das empresas e divulga o material dela através da mídia. Muito legal, é um emprego do futuro aí. E já no presente. User Experience Specialist, ou seja, especialistas em experiência de usuário. O que é esse cara? Esse cara é aquele que faz que recebe a notificação no site. Quando você diz assim, por exemplo... É o SAS, Serviço de Atendimento ao SAC. Boa, SAC. Exatamente. Serviço de Atendimento ao Consumidor. Coleta as reclamações, né? Que no governo pode ser a ouvidoria. A ouvidoria também, né? Boa, professor. A ouvidoria é a secretaria que fica recebendo as reclamações das pessoas. Boa, muito bem, exatamente. Software developers são desenvolvedores de softwares. Meu vizinho, ele trabalha com isso. Ele trabalha na casa dele. Ele faz ali, desenvolve as coisas, a empresa está pedindo tal coisa ali, tal situação. Será que seria o mesmo de programador? Acredito que sim, de alguma forma, mas deve ter alguma nuance aí, um pouquinho para frente ou para trás, exatamente. Mas é uma ideia arretada, porque o cara consegue, através da computação, fazer um trabalho incrível, né? Ele propicia que as pessoas tenham acesso àquilo que ele monta. Alternative Energy Analysis, ou seja, é o cara que vai trabalhar com as energias, captação de energias, tem energia eólica hoje, tem um bocado de casas, né, com essa energia solar, captando isso daí. E aí é uma coisa que a gente não via e agora vai ter alguém para fazer isso. Eu tenho um vizinho que faz isso. Que legal. E aí, para finalizar, Environment Engineer, que seria o engenheiro ambiental. A coisa está tão feia, a questão de depredação da natureza, que agora precisa alguém olhar e cuidar e estudar para a coisa não piorar. Então ele vai chegar naquele lugar e vai agora falar sobre aquilo, vai poder analisar aquele ambiente, vai ver a questão da sustentabilidade, o impacto que os nossos, né, os lixos, né, causam naquilo ali, enfim, e vai ajudar a cuidar. Em contrapartida, nós temos 5 profissões do futuro, nós temos agora 5 profissões que estão desaparecendo. Olha aí que bacana.
5 professionals that are disappearing. Pois é. Por quê? Porque a coisa está evoluindo. Por exemplo, o atendente de telemarketing, agora a gente sente falta dele. Porque quando a gente liga para a nossa operadora para reclamar, tem lá uma danada de um atendente virtual, que quando a gente explica a situação todinha, como ela é virtual, ela tem uma caixa de mensagens que ela pode entender. O que é um pouquinho fora daquilo, ela diz, não entendi, e dá uma raiva. E a gente, né, vai sentir falta do atendente telemarketing. Travel agents seria o agente de viagens, e esse cara também está sumindo. Por quê? Porque tudo você faz pela internet hoje. Então você agenda sua viagem, você vai no site, precisa pagar alguém para isso. Essa é uma das questões. Banking box, o caixa bancário, tudo hoje é Pix, né? Então às vezes você vai ter um pouquinho de dificuldade. Agora sim, como tem outras situações numa lotérica, por exemplo, os jogos, esse daí eu acho que vai demorar ainda um pouquinho mais a poder sumir. Mas daqui a pouco esse pessoal, infelizmente, está indo embora. E um que eu nunca imaginei que fosse sumir, agora está sumindo, porque a gente que é lá do interior, os ônibus, eles têm sim o cobrador, mas aqui em Recife o motorista é o cobrador. Tem um acúmulo de função. Inclusive eu fiquei com pena disso e fiz o meu bem, porque o cara parava na parada, tinha que dirigir e me dar o troco do dinheiro que eu dava para ele. Então já estão extinguindo aí essa questão do Bus Ticket Revisor, né? Cobrador de ônibus. E esse aqui em si eu acredito que já foi extinto, Telegraph Operator, que é o telegrafista. Era um cara que tinha, como é que chama? O código Morse, né? Era um cara que tinha o telégrafo, e aí o telégrafo já é uma forma de fazer ligação extinta, o telégrafo já é obsoleto, né? Já ficou bem para trás, e aí não há mais necessidade, né? Porque hoje o pessoal tudo com o celular na palma da mão, pode fazer ligações, enfim. Se o orelhão já não funciona... O serviço militar ainda existe para submarino, algumas coisas ainda existem, mas realmente está extinto. Não, está obsoleto, tá, realmente já deixaram de fabricar. Outras funções aqui, pessoal, outras profissões, ó. Pessoal, tem um bocado de gente aqui e a gente vai tentar pronunciar para vocês, tá? Ó, driver, professor André, repete comigo. Driver. Business person. Student. Police occupations, tá, pessoal? Nem todo mundo trabalha ainda e a gente vai levando. Student. Doctor. E aí para homem e para mulher a mesma coisa. Gardener. É a moça com uma coisinha para aguar. Cook, que é o cozinheiro. Secretary. A secretária. Engineer. Engenheiro. E waiter. Que é o garçom, tá bom? Então vamos lá. I am a teacher. Bonito esse rapaz. Poxa, gostei dele. I am a teacher. Eu sou um professor, tá aí a profissão dele. She's a grocery clerk. Ela é uma balconista de supermercado. She's not a client, né? She's at school. Aí se ela é professora ou se ela é aluna, e aí? Is she a teacher? Ela é uma professora? Como é que a gente vai fazer? We are dancers. Menino, tira a mão daí, misericórdia. They are managers. Ó, eles são gerentes. Tudo gerente, né? É igual eu e o André aqui. É coordenadora que está ofendendo. Tem bem umas 5 aqui, né, André? Tirando as diretoras. Para ajudar tem pouco, para dar as ordens. Para mandar. Tem assim, ó, para dar as ordens. Um bocado mesmo. Easy an engineer, ele é um engenheiro. E aqui numa outra aula a gente traz para você a questão do artigo, porque aqui é an e não a, tá bom? Pesquise aí. Na próxima aula você já vem afiadinho, quando a gente tiver. Ok. E aí se ele for um engenheiro ou não, yes he is, se ele for, que é compatível yes he is an engineer, sim ele é um engenheiro. No he isn't, se ele não for compatível a não, ele não é um engenheiro. Aqui uma outra pergunta, ó. Why are you here? Por que você está aqui? Because I am the cook for this event. Porque eu sou a cozinheira desse evento, tá? I work as a psychologist. Aqui uma outra profissão. Psicóloga, né? Nurses. Look after patients. They work in a hospital at a doctor's surgery. Ou seja, cuida de pacientes. Elas trabalham no hospital, um consultório médico. E aí, I am looking for a job right now. Ele está desempregado, está procurando por um emprego agora. I need a job. Ele precisa de um emprego. Então, são algumas profissões que a gente trouxe aqui para vocês. What about you? What will be your occupation? Qual é a sua ocupação? Professor André, se despeça aqui conosco. Lembrando que job, emprego, occupation, ocupação. Pode não ser exatamente uma remuneração, tá? Tamo junto, até a próxima. Tem as bolsas por aí, né? Tchau, pessoal. Até a próxima.